Rapaziada, o Flamengo tem um novo presidente, o BAP, e aconteceu muitas coisas, muita agitação na Gávea. Então vamos dar uma olhada na opinião do Vene Casagrande sobre as eleições do Flamengo ali, toda aquela movimentação absurda que aconteceu na Gávea. O vídeo é lá do canal do Vene Casagrande, o link vai estar aqui na descrição como créditos. Vamos dar uma olhada na opinião e na visão dele como jornalista sobre esse dia histórico aí, o Flamengo que marcou a vitória do BAP como novo presidente do Flamengo. E eu acompanho o Flamengo desde 2017, assim como jornalista, obviamente, porque como torcedor eu vi muitas eleições também. Lembro muito a de 2012, com Eduardo Bandeira de Mello se tornando presidente, vencendo Patrícia Amorim, enfim. Desde 2017 eu acompanho de perto o Flamengo como jornalista. E de lá para cá eu vi a eleição de 2018, vi a eleição de 2022 e vi essa agora. E sem sombra de dúvidas, de todas que eu acompanhei como jornalista, essa foi, digamos assim, entre aspas, a mais suja. Por que a mais suja? Porque simplesmente Política, o que a gente né, viu cara? De um candidato ou dois candidatos, porque em determinado momento parecia até que o Rodolfo Landim era o candidato à eleição presidencial do Flamengo e não era o Rodrigo Dunch. Realmente, né? Eu nunca vi o Dunch falar nada. Eu só vi o Landim nos podcasts falando. Tá? Quando, na verdade, a gente pôde perceber que, se pudesse, o Landim iria se candidatar novamente. E ele ia ser o CEO se o Rodrigo Dunch vencesse a eleição. Mas, Tá, eu vi o Dunch falando uma vez. Foi no último debate na ESPN. Eu vi ele falando. vários momentos, o Landim botava a cara como se ele fosse o candidato. Inclusive, ele deu muito mais entrevista do que o próprio Rodrigo Dunch. Inclusive, isso vale ser dito, porque muita gente me questionou por que eu não fiz uma live com o Rodrigo Dunch também, como eu fiz com o BAP. Eu não fiz porque o Rodrigo Dunch em nenhum momento topou. Segundo ele, a assessoria tinha muita demanda, ele não foi em vários lugares. Beleza, ele poderia, se ele quisesse, ele daria um jeito para participar. O BAP quis e deu um jeito, porque eu tenho certeza que a agenda do BAP Quando também se estava quer dar um superlotada. jeito, né? Então, isso já é uma resposta. Agora, a chapa da situação, a todo momento, utilizou a máquina. Novamente, máquina entre aspas. Nas redes sociais, utilizou o perfil oficial do Flamengo. Eles chegaram a ter a cara de pau de mencionar lá nas redes sociais do Flamengo que nos últimos 6 anos o Flamengo ganhou 4 cariocas. E daí? Mencionar título carioca é qualquer coisa, né, cara? Um recorte como esse para mencionar Campeonato Carioca. A gente pôde ver em um jogo do Flamengo no Maracanã, gandulas utilizando camisa roxa da candidatura do Rodrigo Dunch. A gente pôde ver moradores de condomínio próximo à Gávea ganhando presente, os sócios, obviamente, ganhando presente, que é a camisa roxa da campanha eleitoral. A todo momento utilizaram a máquina, utilizaram o É da minha campanha. fator construção do estádio próprio para tentar ganhar votos. Então foi uma eleição extremamente suja de um lado. E, gente, isso aqui quem está falando não é um torcedor. Eu, como torcedor, eu tenho a minha linha política, eu tenho meu pensamento. Se eu pudesse votar, eu sei quem eu votaria. Mas quem está falando aqui é o jornalista Vene Casagrande. De fato, o que a gente pôde acompanhar durante essa eleição presidencial Eu só consigo achar graça nesse negócio. foi uma chapa tentando a todo momento utilizar a máquina. Inclusive, Diogo Bote em mim, eu ganhei 4 carioca. Lemos, que hoje é atual VP de gabinete do Flamengo, cara. ou seja, VP de gabinete do Rodolfo Landim, um cara extremamente ativo no Twitter, ele parecia segurança virtual do Landim, a todo momento respondendo, e tudo que era contra a chapa dele era fake news. Ele precisa parar e aprender o que é fake news. Não, nem tudo era fake news. Óbvio, a gente pode ver muitas fake news, tanto falando mal de um lado É quanto do normal outro. isso aí, cara. Mas eu quero parabenizar também o agora ex-presidente da Assembleia Geral do Flamengo, Carlos Henrique, pelo belíssimo trabalho que ele fez. Porque o BAP venceu a eleição, mas eu acho que mais do que isso, foi algo extremamente democrático. Foi uma eleição presidencial que contou com urna eletrônica. Quem venceu mesmo foi a democracia e o torcedor rubro-negro que pôde ir lá votar. O BAP, obviamente, ele sai vencedor da eleição presidencial, mas a política no Flamengo não para por aí.
Por quê? Agora tem eleição para o Conselho Deliberativo. E muita gente pode parar e achar que é bobagem, que é... O conselho é muito importante, cara. Eu nem sabia disso. Mas vocês sabiam que para modificar o estatuto, para mudar alguma coisa ou tocar algum projeto, precisa do apoio do presidente do conselho. O presidente do conselho, ele influencia os associados. Bobeira, mas não é bobeira. Isso aí mexe total no xadrez da política do Flamengo. E o BAP agora vai tentar, o BAP e o Flávio Willemann, que é o VP geral, que é o VP do BAP agora, a partir de 2025, eles vão tentar eleger o Ricardo Lomba. Eles estão apoiando o Ricardo Lomba nessa eleição para o Conselho Deliberativo. Então, gente, fazendo uma análise geral do que eu vi de perto nessa pré-eleição, foi algo extremamente assustador, cara. Assustador, assim, porque a todo momento eles utilizavam a imagem do Landim, parecia que o Landim era o candidato. Eu nunca vi promover durante uma eleição presidencial o presidente, Rodrigo Dunst, no caso, aí tinha o VP dele, o vice, e aí tinha o CEO. Por que isso? Mas por que utilizar tanto da imagem do Landim assim? Gente, a gente pôde ver um Landim totalmente desesperado ontem no dia da eleição. Teve um áudio em grupos de apoiadores, ele pedindo pelo amor de Deus para as pessoas irem votar, porque a eleição, segundo ele, estava extremamente apertada. A pergunta que, se eu pudesse fazer ao Rodolfo Landim, porque assim, e isso aqui vai uma crítica, em 6 anos, o Rodolfo Landim nunca quis me dar uma entrevista, nunca. Isso aqui é uma crítica ao Rodolfo Landim. Por que será? Eu assisti no debate ali presidencial, o último debate na ESPN, assistindo o Dunst, cara, assim, ele não me passou convicções, cara, ele me pareceu um pouco perdido ali. Eu não sei como é que ele ia tocar o Flamengo, perguntas que o BAP fazia, ele ficava meio tímido, ele não sabia o que falar, e eu digo, cara, esse cara não vai ser presidente do Flamengo. É o Flamengo, cara, não tem como tu ser tão tímido assim e não ter convicção nas palavras. Então eu fiquei feliz porque o BAP ganhou. Ele me passou mais convicção e mais certeza do que ele queria que o Flamengo se tornasse. Espero que dê tudo certo, que seja um excelente presidente. Mas enfim, se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.